Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Boa noite para todo mundo, pessoal. É praticamente emocionante tê-los todos aqui. Uma pena que não dá para tê-los absolutamente todos, mas o pessoal que está em casa aí também logo estará aqui conosco também, né? E hoje, pessoal, a gente está com muita coisa ainda em teste, então eu vou pedir alguma compreensão para vocês, tanto para vocês daqui quanto para o pessoal de casa também, porque a gente hoje eu dei uma aula já à tarde lá no laboratório de robótica e algumas coisas vão bem, algumas coisas a gente consegue fazer, né? Lá no laboratório de robótica os cabos estavam numa posição que me facilitava um pouco. Então lá eu conseguia, por exemplo, dar aula, gravar aula e ficar numa posição onde eu conseguia botar o computador no projetor e projetar na tela. Então ficava mais fácil de todo mundo ver tudo, né? E lá tem uma similaridade com a aula de cá, que lá só tem um braço robótico e aqui só tem uma máquina CNC para a gente mexer. Então o ideal seria que a gente conseguisse projetar lá. O problema é que o cabo HDMI está lá e a coisa está aqui. Então eu não consigo chegar, né? Então a gente vai ter que fazer um revezamento aí com os grupos para que todo mundo consiga ver tudo o que acontece. Então acho que primeiro, antes de ir para a máquina CNC, eu vou pegar umas ferramentas, eu pedi pro Emerson deixar umas ferramentas separadas. Vocês conhecem o Emerson? Sim, né? Eu pedi para ele deixar umas ferramentas separadas para mim e eu vou passar as ferramentas para vocês. Eu vou apresentar elas aqui e aí vocês vão passando as ferramentas. Porque algo aconteceu aqui? Ah, tá. Não, beleza. Relaxa. Então eu vou passar as ferramentas para vocês, porque a gente, até agora, a gente ficou naquela de Cutter 6, Cutter 12 e não sei o que, e ninguém sabe o que é uma Cutter 6, Cutter 12, né? Então eu vou pegar as ferramentas lá e vocês vão começar a entender algumas coisas aí. Boa noite para quem está em casa aí. Só um minutinho que eu vou pegar as ferramentas. Bom, pessoal, cá estou de volta. Então eu vou começar a apresentar para vocês as partes da ferramenta. Então, aqui eu tenho uma ferramenta de fresa, vou mostrar para o pessoal de casa também. E essa ferramenta está montada, né? Por que ela está montada? Esse cone que tem aqui na frente, ele não é específico da ferramenta, tá? A ferramenta é só essa parte aqui. Isso aqui, todo mundo conhece essa ferramenta, isso aqui é uma broca, né? Só uma broca. Então ela serve só para fazer furação, né? Ela fura só axialmente aqui, né? Então beleza. O que acontece aqui? Essa broca ela precisa ser fixada nessa ferramenta e essa ferramenta é o que vai no cabeçote ali do CNC, né? Então, a conexão que é feita lá no CNC, ela é uma conexão através de uma garra pneumática. Através de uma garra pneumática. Então, essa garra pneumática ela vai capturar o cone por aqui, ó. Ela fecha esse cone aqui, né? Então, é por isso que a gente precisa do cone. E é o mesmo sistema, exatamente o mesmo sistema que a gente tem quando a gente está falando de um centro de usinagem, né? Então, eu comentei para vocês, enquanto a gente estava em casa ainda, sobre o centro de usinagem. Qual que é a diferença do centro para esse aqui? Esse daqui só está escrito centro de usinagem, mas não é um centro de usinagem, isso é uma fresa normal. Então, o que acontece? Eu estou fazendo lá a minha operação de usinagem, beleza. Aí eu quero trocar de ferramenta. Lá no Sinotrem, a gente seleciona a ferramenta lá, então T igual a Cutter qualquer coisa, M06, pau, beleza, o negócio vai lá e troca de ferramenta sozinho. Ele faz justamente através dessa garra pneumática, é por isso que ele consegue trocar de ferramenta. Então vocês vão ver que é muito fácil trocar essa ferramenta aqui. Você aperta, no caso aqui a gente faz a troca manual, mas você aperta um botãozinho lá, ele abre a garra pneumática, você tira, põe outra ferramenta, aperta de novo o botãozinho, fechou, beleza. E aí essa ferramenta ela é fixada dentro desse cone aqui através
dessa pinça aqui, ó. Eu vou pegar uma outra pinça para passar para vocês aí. Por enquanto, se quiser ir passando essa daqui, já essa daqui é a broca. Deixa eu pegar a pinça que eu não peguei lá. Peraí. Então essa daqui é a pinça, para quem está em casa. Isso é uma pinça. E a pinça ela vai dentro desse cone aqui, né? A gente tem, na verdade, desse não. Desse cone maior aqui. A pinça vai dentro do cone, né? Então tem todo um jeitinho que você coloca a ferramenta dentro da pinça, ela entra folgada e você encaixa ela nesse anel aqui. Depois você entra com o anel, encaixa, parafusa e tem uma ferramenta para dar o torque para você prender a ferramenta certinho. Então essa daqui é a pinça. Se quiser passar aqui, passa também. E aqui a gente começa nas ferramentas. Então, ó, essa ferramenta aqui, essa primeira ferramenta aqui, vai jogar, hein? Essa primeira ferramenta aqui que eu vou passar para cá, para lá, sei lá, ou a ferramenta que eu vou passar agora, ela é uma fresadora que faz faceamento, né? Ela é uma fresa de topo, né? Então vocês vão ver aqui que tem um material aqui, esse material é cerâmico, inclusive tem um cantinho aqui que está faltando um. Esse material cerâmico douradinho aqui, ele se chama inserto, né? E então essa ferramenta aqui, ela é fixa, você só troca os insertos. Normalmente, quando ela é fixa, ela acaba sendo um pouco mais cara, né? Porque você vai trocar só os insertos. E essa daqui, ela faz só o fresamento de topo. Então, ela só faz o faceamento. Ela não usina no sentido Z aqui. Ela só vai para cá. Tem esse daí. Não, essa não tem a pinça porque ela é fixa, né? Você só troca o inserto. Ela não sai da capa. Essas outras aqui, por exemplo, ó, essa daqui é uma fresa normal, né? Então essa daqui, ela faz tanto corte lateral, né? Então ela tem as lâminas aqui para fazer corte lateral, quanto vocês vão ver aqui na pontinha da lâmina, inclusive ela é bem afiada. E ela faz o corte de topo. Essa ferramenta aqui, para quem está em casa, ó, ela já é uma fresa que faz tanto corte de topo quanto corte lateral, né? Não sei para que lado que eu passo agora, perdi a conta. Para lá? Obrigado. Então ela é uma fresa. Essa outra aqui é uma fresinha mais comum. Ela também é uma fresa que corta tanto lateralmente quanto corta topo, né? E eu queria que vocês observassem bem a geometria dela, porque ela é diferente de uma broca, né? Todo mundo, né, as pessoas mais leigas olham para isso daqui e falam, pô, broca. Mas isso não é uma broca, né? Ela tem uma geometria, para quem está em casa aí, ó, ela tem uma geometria ligeiramente diferente, tá? Então, ela corta lateralmente e corta topo também. Aí eu tenho mais duas ferramentas, essa daqui também é uma fresa. Essa daqui corta tanto lateralmente quanto corta topo. Ela tá meio cacetada aqui. E essa é uma fresa de diâmetro menor, mas que aceita insertos também aqui, né? A gente tem insertos aqui. Essa daqui ela precisa de uma pinça para ser instalada. Essa daqui tá sem a pinça, né? Então aqui tem só a ferramenta mesmo. Para quem tá em casa aí, ó. Nessa tem que ser uma pinça maior. Tem as pinças lá, elas têm diâmetros diferentes, né? Tem um jogo de pinças lá, vocês conseguem instalar. E aí por último aqui, eu peguei um macho de rosca, que é algo que também se usa em fresa. Quebra facinho mesmo. Tem que ir na manha com isso daqui. Então esse daqui é um macho de rosca, para quem está em casa. Não sei o quanto que eu vou conseguir focar bem nisso. Mas esse aqui é o macho de rosca. Ele vai também na pinça, como as outras ferramentas, e ele serve para justamente fazer roscas internas, né? Você consegue fazer roscas internas. Pode falar. Eu já trabalhei com chão de fábrica assim, usava bastante para fazer rosca. Na máquina, porque por exemplo, a gente passava ele é bem rasinho, Aham. depois a gente passava um outro que já fazia mais a rosca, e depois passava o terceiro para fazer a rosca inteira, entendeu? Aham. Aí na máquina ele faz uma vez só. Depende muito, essa estratégia ela depende muito do material que você tem. Se você tem um material bem macio, dá para você passar direto e ele faz. Mas se for um material mais duro, aí é ideal que você passe vários machos de profundidades diferentes mesmo. Tá? Ó. Beleza.
Depois que fizer o giro, pessoal, olha, eu nem acendi a luz aqui. Depois que fizer o giro aí, pessoal, aí vai mandando pra cá de volta, a gente deixa aqui na mesa. Nossa, agora sim, hein? É, né? Pode crer, né? Agora vai dar reflexo na peça aqui, né? Oi, pode falar. Tô gravando. Beleza, pessoal. Então, essa é a primeira das primeiras partes que eu queria mostrar para vocês. Tem mais algumas coisinhas. Eu não sei se a gente vai fazer uma aula muito extensa hoje, mas, enfim, eu acho que o meu objetivo particular hoje era mostrar para vocês, agora a gente ir um pouco para a Fresnel e mostrar para vocês o quanto que essa coisa é similar e o quanto que ela não é similar com aquilo que a gente estava fazendo em casa. Então eu vou tentar. Ó, galera, melhorou um pouquinho, mas eu acho que vamos ver. Aí, ó, o que que a gente vai tentar fazer daqui para frente, pessoal? Eu não sei como nós vamos fazer, talvez a gente tenha que fazer esse passo aqui várias vezes para não criar aglomeração aqui, porque eu queria que vocês viessem aqui dar uma olhada, ver o painel, ver a máquina operando um pouco, operar um pouco nesse negócio aqui que a gente não tem lá no simulador, que é a hand wheel que eles chamam, que é a forma de operar a máquina manualmente. E alguns outros procedimentos aqui para vocês verem como que acontece. Então, eu vou começar a ligar a máquina agora, né? Então, agora tira isso aqui de novo. Vai ver, depois edita a aula, vai ficar com 15 minutos. Nós estamos ligando a máquina e basicamente aqui o que acontece? Vamos ver aqui. Não. Eu dou aula, mas trabalhar eu nunca trabalhei com isso, cara. Vamos fechar aqui. Agora sim, ó. Estamos ligando a máquina. Tem uma lâmpada interna. Então beleza, pessoal. Se vocês puderem fazer um revezamento aqui, virem de poucos em poucos agora pra gente... Pode ser. Acho que de 2, 3, talvez. Aqui funciona assim, pessoal, ó. Até para quem quiser ir ouvindo aí também. Aqui, basicamente, a máquina está ligada, mas ela não está referenciada ainda. Aqui a gente não referenciou a máquina, né? Então, o que acontece? Quando eu ligo essa máquina, eu tenho que fazer o referenciamento dela. Eu tenho que, ela tem que ir até os fins de curso, tanto X, Y, Z, pelo menos uma vez para ela reconhecer onde é que está o fim de curso, senão ela perde muita precisão. Para fazer o referenciamento dela, o que acontece? Aqui no painel tem algumas coisas muito importantes aqui, ó. As primeiras duas são esses dois botões giratórios aqui, ó. O que esses botões fazem? Esses botões vocês têm lá no simulador também. Eu tenho um botão aqui, que é o botão do fuso, e um botão que é o botão do avanço, né? Então, quando a gente... Esse botão aqui, ó, ele te dá uma porcentagem da velocidade do fuso que você programou. Então, se, por exemplo, eu programei que eu vou fazer algo lá com 1000 RPM, eu consigo partir aqui desde 500 RPM, eu consigo fazer a usinagem mais devagar, consigo ir aumentando essa velocidade, 100% do que eu programei, e consigo, inclusive, aumentar essa velocidade também, tá? Sem que você precise mexer no programa. E aqui a gente tem a velocidade de avanço. Esse tipo de botão aqui a gente chama de knob, né? Esse knob aqui, normalmente ele fica zerado por segurança. Então, se eu deixar ele zerado e tentar fazer absolutamente qualquer coisa aqui, por exemplo, se eu tentar referenciar a máquina, ele não vai fazer nada, né? Porque, ó, ele está até dizendo aqui, ó, o avanço de eixo é 0. Ele está zerado aqui, ó, né? Então ele não vai, né? 0% de velocidade vai dar 0. A partir do momento que eu iniciar isso aqui, o que vai acontecer? Ó, a máquina ela vai fazer o zeramento lá tanto do X, quanto do Y, quanto do Z.
Aí beleza, ó. É um reconhecimento. Ela tem. É para zerar as coordenadas, né? Porque a medição de posição dela é referencial, né? Então ela precisa chegar no zero para ela entender o que é o zero. Aí beleza. Aqui estamos com a máquina zerada. Agora, o que eu preciso fazer aqui? Depois que a máquina está zerada, basicamente, o que eu vou mostrar para todo mundo, vocês dos primeiros aqui, é o seguinte. Aqui eu tenho um sistema de coordenadas, né? Então aqui eu posso variar, né? Eu posso oscilar, então eu estou aqui no zero, deixa eu ver aqui, está no zero peça G500 aqui, ó, né? Eu consigo variar esse zero peça aqui, quer ver? Cadê o botão? É o MCS WCS. Cadê o botão? Parece muito, igualzinho. É. MCS? É um botão MCS. Não estou encontrando o botão agora, mas enfim. Você consegue mudar aqui. Inclusive aqui ele está no MCS, né? Então aqui a gente está no zero máquina, né? E, bom, aí basicamente o que acontece? Aqui, ó, por exemplo, ela tem alguns sistemas de segurança. Se eu abrir a porta aqui, ó, repara que ela apagou essa luz aqui. E se eu tivesse usinando, se eu tivesse girando alguma coisa ali, ela também iria parar esse giro, né? Então vamos dizer assim, eu fecho a porta aqui, eu tenho que resetar os alarmes, agora ela está fechada lá de novo. Então beleza. Aqui, ó. O certo era ter uma trava, né, na porta. O certo seria ter uma trava, realmente, mas essa daqui é só com alarme, ela não, se você abrir ela para, mas ela não tem uma trava específica. Vamos pro hand wheel direto aqui, ó. O hand wheel é esse carinha aqui, ó, né? Então o que acontece? Essa fresa aqui, ela é uma fresa de 3 eixos, basicamente, né? A gente tem só X, Y, Z. Se você tivesse mais eixos, ela ia, né? Você conseguiria girar a ferramenta, assim, ela iria fazer mais movimentos. Aqui no hand wheel, ó, você consegue fazer o avanço dela em qualquer direção. Então eu vou fazer um avanço em X, por exemplo. O X é pra gente, vamos ver onde é que tá esse X aqui. O X tá pra cá, ó, né? Então, ó, aqui eu estou mexendo essa fresa manualmente. E eu consigo aqui eu estou na velocidade mais alta. Sensibilidade? Oi? Sensibilidade? Exatamente. Quer ver, ó? Aqui, ó, é um knobzinho, né? Deixa eu ver. Aqui, tá em menos 10. 4, 3, 2, 1. Aqui, ó. Tamo zerado. Beleza. Eu consigo mexer em questão de décimos, né? Então aqui, ó, cada estalinho que ela dá aqui, ela vai mexer um décimo ali. Eu tô mexendo em X, né? Então, ó, 40, 50, 70, ela vai mexer em décimos e eu consigo mexer aliás, aqui tá em centésimos e eu consigo mexer em milésimos também, ó. Oh, precisíssimo, né? Preciso. Se você tentar olhar lá, ela tá se mexendo lateralmente. Não, eu vi. Mas, ó, você nem é milésimos que ela tá mexendo e não dá para perceber, né? Caralho, mano, que brisa. Então, aí a gente tem o eixo Y, mesma coisa, né? Para frente e para trás aqui, ó. E é todo o sistema de corrente, né? Aqui é tudo sistema de corrente, exatamente. Menos no eixo Z. Não, acho que no eixo Z é também, ó. E aí no eixo Z a gente tem mesma coisa. Então você consegue. A ferramenta fica ali em cima, né? Exato. Isso aqui é uma coisa importante, porque a gente acaba não percebendo isso na simulação, né? Quer dizer, o X e o Y, quem mexe é a mesa, ó. Tá vendo? A ferramenta fica parada. O X, no Y, quem mexe é a mesa. No Z, quem mexe é a ferramenta, né? Não é a peça. E aí ele vai. A gente programa lá, a gente vê o bagulhozinho mexendo tipo a ferramenta, né? Não Exatamente. a mesa aqui, tipo a ferramenta às vezes vai ficar parada e o X e o Y vão ficar rodando. Exatamente. Nossa, deve ficar da hora, né, esse bagulho. Quando você faz aqueles
aqueles contornos que a gente faz, a ferramenta fica paradinha, é só a peça que vai, né? E aí tem mais, deixa eu ver aqui, pessoal. Aqui eu tô com range radioativo, então deixa eu ver aqui. Essas ferramentas que você mostrou, elas têm limitação de material ou vai qualquer coisa? Não, você tem limitação. Tem, dependendo da ferramenta e dependendo da dureza do material que você quer usinar, tem os ranges que você consegue fazer, né? Então as rotações que você consegue, os avanços que você consegue. Mas também tem limitação, tipo, além do de tamanho ou Tem. material também, tipo, força, assim? Tem. A máquina ela tem uma potência, né? Então, se dependendo do que você quer usinar, se você precisa de muita potência, aí você precisa de uma máquina maior. É até por isso que às vezes a gente escolhe, né? Você tem que nem o faceamento, você tem a ferramenta larga, mas às vezes você não usa a largura toda da ferramenta. Porque às vezes é uma questão de potência. Você não tem potência para usar a ferramenta toda, então você usa uma parte dela para poder remover só a quantidade de material que você consegue remover. Deixa eu ver. A gente tem alguns ajustes possíveis aqui. Conseguiu aí? Muito? É porque aí dá pra ver a mão dele. Eu tô meio sem retorno aqui. Se eu deixar maior assim é melhor, né? Mas, beleza. Exatamente. Deixa eu ver. Vamos trocar de grupo aí para outros grupos verem também? Vamos lá? Dá pra ver o movimento daí, mas aí tem algumas coisas que são no painel aqui também. Então vamos lá. Do painel, começando pelo painel, a gente tem algumas coisas importantes aqui. A primeira coisa importante é a seguinte, ó. Eu tenho esse botão aqui, ele é um botão de reset de alarmes, né? A gente tem dois botões de reset, a gente tem esse e a gente tem esse botão aqui também, né? O que acontece? Quando você tem algum alarme, alguma coisa, você tem uma parada de emergência. Então aqui, ó, abrir a porta aqui, por exemplo, ela está em estado de alarme. Agora a máquina está em estado de alarme. Se eu tivesse alguma usinagem acontecendo lá, ela simplesmente para, né? Ela para tudo. E aí, quando você tem um alarme, o que acontece? Você tem que resolver o alarme primeiro e depois resetar a máquina, né? Então, resolver o alarme aqui, no caso, seria fechar a porta. Beleza? Estamos com a porta fechada e resetei. Aí, beleza. Aí ela entende que ela vai fazer uma segunda verificação e fala, ok, então a gente tem achei o botão que eu queria aqui, ó. Ela não avisa nem lugar. Não, aqui a questão da porta ela não está avisando. Porque é meio que uma parte do negócio é da Siemens, outra parte é um fabricante que juntou tudo, então tem coisas que interagem, tem coisas que não interagem. Aí beleza. Aí ó, aqui eu estava mostrando para eles, deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte, ó, vamos desligar a máquina e ligar de novo aqui. Só para fazer um referenciamento para vocês verem. O que acontece? O sistema de medição de coordenadas da máquina é referencial, né? Então, e ele é relativo. Então, ela precisa chegar uma vez até o final do curso para ela entender o que é o zero, para depois ela fazer as medidas. Então, aqui o que vai acontecer? Aqui ela está iniciando agora e normalmente a primeira coisa que a gente faz é o zeramento da máquina. Então, a gente vai zerar a máquina para depois poder fazer as operações nela. Demora uns segundinhos aí para inicializar. E aqui, ó, já vou aproveitar. Exatamente. Esses botões aqui, eles vão modular a velocidade. Esse daqui modula a velocidade do fuso, né? O fuso é o que fica girando lá dentro. E esse daqui modula a velocidade do avanço. Então, quando você programa, eu programei lá, por exemplo, um avanço de 100 mm por minuto, vamos dizer assim. Do jeito que está aqui, ó, ele está em 40%. Então, se você programou 100, ele vai avançar 40, ele não vai avançar 100.
Isso aqui tem algumas utilidades, né? Primeiro que às vezes você consegue mudar rapidamente um programa sem ter que reprogramar tudo de novo. E segundo que você pode rodar ele em velocidades mais baixas para teste. Né? Então você às vezes quer rodar em vazio, quer saber se vai dar algum trombamento, alguma coisa, você pode rodar devagar. E aí se vai dar um trombamento, você aciona o botão de emergência. Então esse daqui modula a velocidade do fuso, esse daqui modula a velocidade do avanço. Quando a gente liga a máquina, ela não está zerada. Então você repara que essas bolinhas aqui do lado XYZ, elas estão em branco, né? E eu preciso fazer o zeramento. Para zerar, eu preciso primeiro que esse knob aqui não esteja em zero, né? Se ele estiver em zero aqui, ó, e eu tentar referenciar a máquina, ó, ela não vai fazer nada, não vai funcionar. Ó. Referencial, vou tentar iniciar aqui, não faz nada. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar esse knob aberto aqui, em qualquer posição. Aí aqui a gente... Já dava certo, né? É. Aí, ó. Agora ela tá referenciando lá, ó. Pode ser no somente partindo para baixo, né? Isso, exatamente, ó. Tipo, é a parte de baixo. Isso. A água tem que ficar aí, alguma coisa ou não? Então, essa água, na verdade, ela não é uma água, ela é um óleo refrigerante. Tá vazando, ou não? Não, ela é que às vezes a gente usa para fazer algumas usinagens e esse óleo é engraçado que ele é um óleo solúvel, né? Então você consegue dissolver ele em água, então ele parece muito uma água, quer ver? Eu tenho... Eu ia perguntar agora por que serve essas mangueirinhas. É justamente para você injetar lá o fluido lubrificante. Não para nunca? Deve ser apertar de novo? Não é um óleo que é um óleo solúvel. Ele é solúvel em água, né? Ele serve... É aqui que aperta? É, Posso apertar? pode. Ah, que da hora. E aí ele é diluído em água. E aí o que acontece? Você fica jogando ele na peça, né, para resfriar a peça. E aí ele cai lá dentro e ele passa por um filtro. E aí tem uma bombinha que leva de volta para o reservatório. Lógico que uma parte se perde, mas não é tudo. Sim. Esse você tem que repor? Tipo assim, é um negócio que fica dentro da máquina ou tem um reservatório? Ele tem um reservatório, você tem que repor. E tem um outro óleo, a máquina ela tem dois óleos. Tem um outro óleo que é o óleo lubrificante, que a máquina também injeta, mas aí não é na usinagem, né? O lubrificante é nas engrenagens mesmo, que ela mesma injeta. Dá pra colocar aqui também. Tipo, aperta o botão aqui. O lubrificante ela faz sozinha. Ah, faz sozinho? Ela faz sozinha. Como? Se você, dependendo do material que você está usinando, ela esquenta bastante. A máquina não, é mais a peça e a ferramenta. Os pontos de calor é a peça e a ferramenta. Aí aqui a gente tem a hand wheel, né? Aqui a gente vai fazer uma operação manual na máquina. Então, eu vou acionar aqui a hand wheel, beleza? Tá aqui. Aí ele dá um alarmezinho aqui que o hand wheel está ativo, né? Então o que eu vou fazer aqui? Os parâmetros continuam valendo depois que você deixa tudo manual. Continuam. Só que aí o que acontece? A questão do avanço, como eu não estou trabalhando com velocidade, eu estou trabalhando com deslocamento aqui, então ele não modula, ele só não vai funcionar se eu deixar zerado aqui, ó. Se eu deixar zerado, aí ele não funciona, mas qualquer coisinha que eu colocar aqui, aí ele já funciona. E aí, ó, você tem alguns níveis de precisão. Então aqui eu estou trabalhando em décimos, né? Vezes 100 aqui. Cada estalinho que eu dou aqui vai avançar um décimo. Aqui a gente vai para centésimos. Nossa, é imperceptível ali, né? Eu estou bem na frente da galera aqui. E aqui a gente vai para milésimos, né? Então milésimos você pode brincar à vontade aqui, ó. Nossa, beleza, não usa nada. Não anda nada, exatamente. E aqui a gente mexeu no eixo X, né? Aqui a gente mexe no eixo Y, que mexe na mesa de novo. Dentro daquele reservatóriozinho ali. Fica uma meleca ali. Oi? Não é muito fácil, mas Pode tacar água aí dentro. Não, água não. Mas o técnico de vez em quando ele faz a limpeza. Aspiradorzão industrial, isso mesmo. E aqui o eixo Z, aí o eixo Z não é a mesa que mexe, o eixo Z é a ferramenta mesmo. Professor, tá piscando aqui o time, será que alguém aqui? Deixa eu ver. Pode ser boa noite, né?
É só um. Ouvindo de nós. Não, esse negócio de aula online é meio sofrido, cara, mas vai. Então aqui a gente mexe nas 3 direções. Não sei se vocês querem mexer um pouco aí e brincar. Claro que eu quero, né? Então, mande brasa. Cara, que legal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu falar. Se eu, por exemplo, quisesse fazer tipo, literalmente uma linha reta, Aham. eu conseguiria usar isso daqui? Consegue. Eu tenho que fazer manual. Manual. Se for uma linha reta em um dos eixos, tranquilamente, né? Mas se for uma diagonal assim, aí já ferrou. Eu tava perguntando exatamente. O ruim é exatamente isso. O bagulho trava no meio da peça, já era. O ruim é exatamente isso. A precisão é muito... É muito boa, né? Você consegue meio que selecionar uma velocidade. Que você Aham. quer, então... Beleza? Legal. Vou aproveitar e vou desligar ela aqui. Aí já. Tem mais coisa? Não, por enquanto é isso. Depois eu vou mostrar a questão da troca de ferramenta pra vocês lá. Pessoal, próximo grupo, vem aí. Então, beleza, pessoal. Ó, aqui eu desliguei a máquina e liguei de novo, justamente para precisar zerar ela para vocês verem o zeramento, né? É um fim de curso mecânico. Ela chega até a última posição que o sensor mede de deslocamento e aí ela zera. Lá ela zera. Então o que acontece? Aqui no painel da máquina tem algumas coisas que são essenciais aqui, né? As primeiras são botão de emergência, porque em caso de qualquer coisa, pau, botão de emergência direto. E você tem esses dois knobs aqui, ó. Esse knob aqui, ele regula a velocidade do fuso, né? Então, por exemplo, você programou lá uma rotação de 1000 RPM no seu fuso. Aqui ele vai te dar uma porcentagem disso. Então, no caso aqui, ele está em 80%. Então, ele vai girar em 800 RPM. Você consegue, inclusive, passar do que você programou. Você consegue ir para 120% aqui da sua velocidade. Aqui é a velocidade de avanço, né? Então é a mesma coisa. Também a porcentagem, só que a diferença é que a velocidade a do fuso vai até 50%. A do avanço você consegue zerar, se for o caso, né? Então, quando o avanço está zerado aqui, ela não permite que a máquina faça nenhum movimento. Então, por exemplo, eu vou fazer a referenciação da máquina. Até a referenciação, quando você liga, ela já vem selecionada aqui, porque é a primeira coisa que você tem que fazer, né? Então a máquina não está referenciada. Essas 3 bolinhas do lado do XYZ aqui, elas estão em branco. Eu vou referenciar essa máquina. Então eu vou referenciar ela, está selecionado o ciclo de referenciamento aqui e vou dar um cycle start aqui, ó. Não aconteceu nada. E aí ela fala assim, ó, esperar, o avanço do eixo é 0. Ou seja, eu preciso abrir isso daqui. A partir do momento que eu abro, ela vai começar a referenciar lá. Ó, deixa eu acender a lâmpada lá dentro. O envelope dela é quando? O envelope a gente faz, o envelope de segurança a gente estipula para fazer a usinagem, né? Aí vai depender da usinagem que você está fazendo, mas você diz o range máximo dela, cara, eu não corri atrás disso para saber, cara. A gente vai testar aí, mas não corri atrás disso para saber. Aí beleza, ó, agora ela está referenciada. Então ela parou, ela atingiu os fins de curso lá. E você vê que, ó, agora do lado do XYZ, ela está com todas as bolinhas aqui, então ela está referenciada, beleza. Aí, ó, a gente tem esse dispositivo aqui. Esse dispositivo aqui é o controle manual, né, o hand wheel dela. Então, com esse dispositivo você consegue usar essa fresa como se fosse uma fresa normal mesmo, né? Você consegue atuar nela. Aí o que acontece? Aqui, ó, de novo, eu tenho que estar com esse knob aqui só fora do zero, porque se ele estiver no zero não vai acontecer nada. E eu consigo mexer os 3 eixos. Ela está programada aqui agora para eu mexer no eixo X em décimos, né? Tá no vezes 100 aqui, ela vai mexer em décimos. Então o que acontece? A hora que eu for virando essa rodinha aqui, ó, não aconteceu nada porque eu não selecionei. Aí, ó, agora sim. A hora que eu for virando essa rodinha aqui, ó, se você olhar aqui no X, para cada estalo que deu aqui, sei lá, para cada techzinho que ela fizer, vai ser um décimo, certinho, ó. Beleza, tá mexendo em décimos aqui. E aí, lógico, né, que se eu mexer mais rápido aqui, ela vai. Beleza.
Eu posso mudar essa precisão aqui para centésimos, né? Eu vou para o vezes 10, então para cada estalinho aqui eu vou mexer 1/100. E eu posso mudar isso aqui para milésimos. Então, para cada estalinho aqui, consigo uma precisão de 1 milésimo sem fazer muita força. Então, se você quiser dar um passe numa peça manual, por exemplo, você consegue no CNC também. Consegue, tranquilamente. E aí, ó, o que a gente tem? Se vocês olharem lá dentro, quando eu mexo o eixo X, eu estou mexendo a mesa. Ó, então, fui para lá com o eixo X e tal. Vamos ver o fim de curso dela. Ó, 250 o fim de curso. O eixo Y, eu também vou mexer a mesa. Ele foi 10 milímetros para frente. Ó, 126. E o eixo Z, eu não mexo a mesa. O eixo Z, eu vou mexer a ferramenta. Ó. Ele subiu 10 aqui, vamos ver quanto que ele desce. Aqui, 205. Então tem 215 aí de fim de curso aí. Beleza. O bem básico é isso. Aí o que acontece? Se você está fazendo uma usinagem alguma coisa, você tem alguns alarmes nela, né? Então o que vai acontecer? Por exemplo, estou fazendo uma usinagem, abri a porta aqui acidentalmente. Ela vai parar a usinagem e ela vai apagar essa luz aqui. Então agora ela está em estado de alarme, né? Como que eu faço quando ela entra em estado de alarme? Eu tenho que resolver o alarme, né? No caso desse caso específico aqui, a porta. Então eu tenho que fechar a porta. E eu tenho que resetar a máquina para ela entender que acabou o problema. Então o botão de reset é esse branquinho aqui, beleza? E você tem um outro botão de reset aqui, né? Que é para o caso de você ter outros tipos de alarme que são alarmes da máquina mesmo. Aí beleza, aí você consegue zerar a máquina. Vocês querem mexer um pouquinho no Paint aqui? A diferença dos botões de reset, um é de programação e outro é mecânica, Isso, porque o que acontece? Às vezes, por exemplo, você pode ter um erro no seu programa, né? Pode ter alguma condição ali, sei lá, um G02 que você não programa direito, aí ele não vai fechar o negócio. Aí você, no caso, você teria que corrigir a condição e dar o reset para ela girar de novo. Daí ela continua de onde ela parou. Continua de onde parou. E a programação você passa para ir por pendrive ou você tem que programar tudo por aí? Você passa por pendrive, tem uma portinha aqui, USB, e aí você consegue botar o seu programa aqui. É um pouquinho diferente, tem algumas diferenças, como eu falei para vocês, porque tem a questão da troca de ferramenta e tudo mais, né? Mas dá para fazer programas muito parecidos com o que a gente fazia, assim. O terceiro semestre a gente programou aqui, né? A gente fez manual. Ah, entendi. Entendi. Mas foi no turno só. Legal. Beleza, gente. Vou passar pro próximo grupo aí. Vamos lá. Próximo grupo? Ah, legal, as pecinhas de xadrez. Da hora. E aí, pessoal, tudo beleza? Então aqui, ó, pessoal, tô ligando a máquina, né? Eu desliguei e liguei de novo justamente para provocar a condição para a gente poder zerar ela de novo. O que acontece? Basicamente a gente tem alguns encoders lineares lá dentro para a gente poder medir, e esses encoders eles são relativos. Então você precisa atingir o fim de curso da máquina para você poder saber, para ela saber onde que ela está, né? Então essa questão de a gente referenciar, da gente zerar a máquina quando a gente liga é justamente para fazer isso. Quando vocês olham para o painel da máquina, tem três botões aqui que são talvez os mais importantes. Esse aqui que é o de emergência é sempre o mais importante, porque se acontecer alguma coisa você já, né, bate no botão aqui e ele trava a máquina, ó, parada de emergência, beleza. Ah, não se liga a máquina. Não, ela trava tudo, e aí para soltar você tem que girar ele aqui e resetar a máquina. Aí beleza, saímos do estado de alarme. E aí você tem esses dois knobs aqui, ó. Esse knob da esquerda ele controla a velocidade do fuso. Ele vai deixar ela numa porcentagem daquilo que você programou. Aqui ele está em 80, então se eu tivesse programado, por exemplo, 1000 RPM, a máquina estaria girando a 800, não a 1000, né?
E esse knob aqui, ele controla a velocidade do avanço, né? Então o que acontece? Você programa lá, sei lá, 100 milímetros por minuto, ele vai fazer essa porcentagem desses 100 milímetros por minuto aqui nesse knob. Você consegue inclusive passar até 120 se você quiser, e esse do avanço você consegue zerar. Então se eu deixar ele aqui, por mais que eu comece qualquer coisa, que nem eu tô com o ciclo de referenciamento selecionado aqui, vou tentar começar o ciclo. Não acontece nada, ela não faz, né? Vou acender a lampadinha lá dentro. E aí o que acontece? A partir do momento que eu abro isso aqui, aí ela vai começar o ciclo de referenciamento lá. Falou que faltou a liberação do eixo. Isso não aconteceu das outras vezes. Vamos lá. Aqui, agora sim. Agora ela vai referenciar. Ó, referenciou o eixo Z primeiro. E os eixos X e Y agora. Beleza. Então ela referencia. Quando ela referencia, você fica com essa bolinha pintada meio de branco, meio de preto do lado aqui do XYZ. Então agora ela está zerada. Agora ela já entendeu onde é que ela tá, né? E aí beleza. Pra gente mexer nessa máquina manualmente, o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse cara aqui, que é o hand wheel que a gente chama, né? Hand wheel é a rodinha de mão. O que vai acontecer aqui, ó? Eu deixei ela virada para o eixo X aqui e eu deixei ela com uma precisão de 100 vezes aqui. Então aqui a gente está mexendo ela em décimos. Cada vez que eu mexer aqui essa rodinha, ela dá uns estalinhos na hora que você está girando. Para cada estalinho ela vai mexer um décimo aqui em X. Então ó, se eu mexer aqui, ó, não foi por quê? Porque eu não selecionei. Aí, ó, agora sim. Para cada estalinho aqui, ó, ela vai mexer, ó, um décimo. Beleza. Eu consigo mexer nessa precisão aqui. Então eu consigo ir para um centésimo. Então para cada estalinho aqui, é que é meio molinho aqui, às vezes vai 2. Mas ó, para cada mexidinha vai um centésimo. E eu consigo virar para milésimos também. Então, conforme eu vou dando os estalinhos aqui, ela vai mexer em milésimos. Aí o que acontece? Aqui quando a gente mexe, quando a gente faz a movimentação em X e Y, a gente está mexendo a mesa. Então aqui eu vou mexer em X, ó. Quem está andando lá dentro é a mesa, né? A peça ela fica fixada na mesa. Se eu mexer em Y a mesma coisa, estou mexendo aqui, então o X fica para o lado, o Y fica para frente e o Z para cima. Quando eu mexo em Z, quem vai se mover é o cabeçote com a ferramenta, né? Os três eixos você pode separar X, X10, X100, né? Separar A precisão, sim. Se eu quiser descer bem devagarzinho em Z, por exemplo, em milésimos por vez, aqui também milésimos em Z. Consegue mexer nisso só antes de ligar, né? Ou você consegue fazer enquanto está ligado? Antes você diz de começar um programa, por exemplo. Você pode interferir no programa. Então, o que você pode fazer? Depende muito de como que está o seu programa. Porque no meio do programa você consegue fazer, por exemplo, uma parada programada. Mais ou menos. Você consegue fazer uma parada programada. Por exemplo, eu tô fazendo a peça, aí aqui no caso eu preciso trocar a ferramenta, né? Então, beleza. Chegou na parada programada, ele vai parar o programa, eu vou abrir aqui para trocar a ferramenta. Vamos dizer que não está numa posição legal. Eu parei o programa, mas pô, o bit está encostado na peça, está ruim de trocar. Eu pego o meu TIT aqui, subo. TIT não, TIT é do robô. Eu pego o hand wheel, subo, troco a ferramenta e aí vai depender da programação. Se você tiver numa programação, se seu programa tiver em coordenadas absolutas, fechou. Ele vai voltar para onde ele estava e vai continuar. Se tiver em incrementais é um pouco mais complicado. Então tem que tomar cuidado com esses detalhes, assim, tipo na parada programada. Você vai mexer ou você não vai mexer? Se for mexer é melhor deixar depois incremental para ele voltar. Tem esses detalhezinhos. Dá pra, por exemplo, eu consigo fazer sem ter um programa? Só? Consegue. Você consegue. Se não for uma coisa que precisa de uma precisão tão alta assim, né? Posso fazer na mão mesmo. Pode fazer. Aí ela vai funcionar igual uma fresa manual, normal, né? Você liga a rotação e vai fazendo, normalzinho. Beleza, gente? Obrigado. Vamos lá. Imagina.
Próximo grupo aí, pessoal. Ah, pode mexer, fica à vontade. Não, nem falei. Mexe aí. Aí a gente está em Z. Aí, ó. Já tinha mexido, mas em torninho assim, sabe? C. Imagina. Próximo grupo aí, pessoal. E aí, galera? Bom. Então vamos lá. Ó. Vamos desligar e ligar de novo aqui. Pra gente provocar. Eu tô desligando, eu sempre tô desligando e ligando ela de novo pra provocar a condição pra gente poder zerar ela, né? Pra vocês verem o zeramento da máquina. Então aí, ó, ela demora uns segundinhos para ligar, e aí o que acontece? Quando você vai para o painel da máquina, né, vocês veem que é muito parecido realmente com o simulador, né? E inclusive lá no simulador você tem alguns comandos, alguns botões que a gente tem aqui também. Então tem botão de emergência, que é um botão extremamente importante, né? Se acontecer alguma coisa, você já pau emergência. E esses botões aqui que eles vão regular tanto a velocidade do fuso quanto a velocidade de avanço. Então eles deixam, por exemplo, você programou seu fuso lá para 1000 RPM. Esse botão aqui, ele vai deixar o seu fuso numa porcentagem daquilo que você programou. Então aqui está em 80, quer dizer que você vai estar trabalhando em 800 RPM se você programou os 1000 lá. Aqui é a mesma coisa, só que para o avanço. Então se eu coloquei lá um avanço de 100 mm por minuto, aqui ele está em 50. Então ele vai girar 50 mm por minuto. E assim por diante, você vai fazendo as porcentagens. Inclusive você consegue passar 20% daquilo que você programou aqui, se for necessário. Beleza, máquina está ligada, o que eu vou fazer? Eu vou referenciar essa máquina. Então, ó, o que vai acontecer? Se eu deixar a velocidade do fuso aqui zerada, ó, referencia. Se eu tentar iniciar o ciclo aqui, ó, ele não fez nada, porque ele não está permitindo que o avanço funcione. Ele até diz aqui, esperar o avanço do eixo a zero. Beleza. O que eu vou fazer? A hora que eu abrir aqui, ó, ela vai começar o referenciamento lá. Então ela está andando em XYZ. Para chegar, deixa eu acender a lâmpadinha aqui. Aí. Agora beleza. Agora ela referenciou. Quando ela referencia, aparecem essas bolinhas aqui do lado do XYZ. Pintada de preto e branco aqui. Ó. Aí beleza. A máquina está referenciada. Agora o que vai acontecer? Eu vou querer mexer nessa máquina de maneira manual, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar essa rodinha aqui que é a nossa hand wheel. O que vai acontecer? Aqui eu consigo escolher em qual eixo que eu vou mexer, X, Y e Z, né? Aqui tem um quarto eixo, mas essa máquina não tem o quarto eixo, então aqui não vai acontecer nada. E aqui desse lado eu consigo dizer a precisão. Então eu consigo aqui, na precisão vezes 100, por exemplo, eu consigo mexer nas medidas aqui em décimos, né? Então eu vou mexer aqui em X em décimos. Então para cada estalo que eu der aqui nessa rodinha, você tem que selecionar aqui, senão não vai funcionar. Para cada estalo que eu der aqui na rodinha, eu vou mexer um décimo no X, ó. Certinho um décimo. Eu consigo mudar isso aqui para centésimos, se eu baixar para o vezes 10, então para cada estalo aqui ele vai mexer um centésimo, tá? E eu consigo baixar isso aqui para 1 milésimo, se for o caso também, ó. Então para cada estalinho, estou mexendo 1 milésimo aqui, ó. Aí o que acontece? Quando você vai fazer a usinagem, né, vou deixar no vezes 100 aqui, a gente sempre faz os movimentos lá em X, Y e Z, né? Só que o que acontece? Quando eu estou mexendo em X e Y, eu estou mexendo na mesa. Ó, a ferramenta ela fica parada, quem vai é a peça. Ó, isso em X e aqui em Y, né? Quando eu estou mexendo em Z, aí eu mexo na ferramenta. A ferramenta sobe e desce. Ó. Então aqui, subiu, desceu. Beleza. Vocês querem mexer um pouco aí? Não? Tranquilo? Aí beleza. E aí tem as questões de alarme, né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma usinagem, aí aconteceu alguma coisa, sei lá, abrir a porta. Beleza. Abrir a porta, a máquina está em estado de alarme. Ela vai travar tudo lá. E aí, para eu voltar à operação, eu tenho que resolver o alarme. Então, eu resolvo o alarme, eu fecho a porta e ela não vai funcionar ainda. Por quê? Porque eu tenho que dar o reset.
O reset está aqui, ó. O reset ela vai desligar os alarmes, falando, bom, beleza, agora você consegue. Aqui a gente tem o reset da porta, né? E aqui você tem um reset de ciclo. Por exemplo, se deu uma emergência lá, eu travei a emergência aqui. Beleza, então eu tive uma parada de emergência. Destravei o botão. Repara que ele ficou aqui estopado, tá vendo? Para eu poder fazer o start de novo, eu tenho que dar o reset aqui. Aí beleza. Aí agora eu consigo dar o start. Inclusive quando você faz parada de emergência, ó, ela perde a referência também. Então você referencia de novo a máquina. Não entendi por que não foi. Ah. Agora vai. Porque ela tava com esse reset aqui ativado também. A hora que eu dei a emergência, ela travou os dois. Aí, beleza. Zerada a máquina. Belezinha? Beleza, chama outro grupo aí depois a gente já continua. Próximo grupo, pessoal. E aí, pessoal? Então, ó, vamos lá. Aqui eu até descobri um jeito de fazer ela perder a referência sem ligar e desligar, então a gente vai conseguir um pouquinho mais rápido. Ó, o que acontece? Quando você começa a operação na máquina, tem algumas coisas que você tem que se atentar. Então a gente tem três botões aqui que são os mais importantes para nós. Tem o botão de emergência. Então se acontecer qualquer coisa, bate a mão na botoeira de emergência, beleza. E para destravar ela, você tem que girar e puxar. Aí ela vai. E você tem esses dois knobs aqui. Um controla a velocidade do fuso, né? Então você tem uma velocidade que você programou lá. E aqui você vai permitir que a máquina trabalhe numa porcentagem dela. Então aqui eu estou em 80%, por exemplo. Eu vou trabalhar 80% da velocidade programada. Aqui é exatamente a mesma coisa, só que para o avanço. Né? Com a diferença que a velocidade do fuso, ela não zera aqui. Né? Porque se eu zerar a velocidade do fuso, eu não usino. Mas no avanço aqui eu consigo zerar. Eu consigo travar o avanço da máquina. Né? Geralmente você usa isso para, tipo, você percebeu que a velocidade que você citou no programa é ruim, alguma coisa assim? Você pode, por exemplo, você pode fazer algumas correções manuais, né? Quando assim, aí você pode subir para 110, baixar para 90, alguma coisinha assim. Ou você pode, por exemplo, estar testando um programa e você não tem certeza se vai dar trombamento ou não. Então você vai você vai executar o programa numa velocidade mais baixa, justamente para verificar. Fala, pô, se for dar um trombamento, é muito mais fácil acionar a emergência com ele mais devagar do que com a máquina no chinelo já, né? Aí beleza. Liguei a máquina. Deixa eu resetar tudo aqui. Liguei a máquina, beleza. Ela vai ficar assim, com essas três bolinhas brancas aqui do lado do XYZ. O que vai acontecer aqui? Ela não está referenciada. Né? Então ela está meio perdida, ela não sabe muito bem onde é que ela está. Primeira coisa que a gente tem que fazer é referenciar a máquina. Então vou referenciar. Vou dar um ciclo start aqui e ela não vai fazer nada ainda. Por quê? Porque eu não liberei o avanço aqui, ó. A partir do momento que eu liberar o avanço, aí ela vai começar a referenciar. Ela vai chegar nos fins de curso para XYZ ali. Aí beleza, referenciou legal. Agora eu estou pronto para fazer uma usinagem nessa máquina. Então vamos lá. Vou mexer manualmente nessa máquina hoje. O que a gente vai fazer? Vou mexer com esse carinha aqui, esse cara que chama Hand Wheel. Então vou habilitar o modo manual aqui, ela está no manual. Beleza. O que vai acontecer aqui, ó? Eu consigo mexer nos três eixos. Então eu tenho os eixos X, Y, Z aqui. E eu consigo mexer na precisão de cada um dos eixos, né? Então, por exemplo, eu vou mexer no eixo X aqui e eu estou no modo vezes 100. Vezes 100 significa que eu vou mexer aqui em décimos. Então, para cada estalinho que eu der dessa rodinha aqui, ó, eu mexo exatamente um décimo lá em X, ó. Beleza. Eu posso mudar isso aqui para centésimos, né? Eu vou para o modo vezes 10, então foi para centésimos. E eu consigo botar no vezes 1 aqui, onde eu vou para
milésimos. Então eu consigo mexer 1 milésimo de cada vez, bem tranquilinho. E aí o que acontece? Se você olhar lá dentro da máquina agora, quando a gente programa, faz movimentações em X e em Y, ó, vamos fazer uma movimentação em X. Eu estou mexendo na mesa, né? A ferramenta, ela fica aqui dentro, ó. A ferramenta, ela fica aqui, né? Então, quando eu estou mexendo em X e em Y, eu estou mexendo na peça. A ferramenta fica parada. X aqui, Y para cá, mesma coisa, né? Então, estou mexendo aqui na peça. Em Z, eu vou mexer na ferramenta. Aí é a ferramenta que sobe e desce. Então, eu consigo fazer assim. Tem como simular um programa e dar upload aqui? Tem como que é? Simular um programa no PC e dar upload dele aqui? Tem sim. É isso que eu ia perguntar. Ele tem alguma entrada? Tipo, você põe Ele tem um USBzinho aqui, ó. Aí você consegue programar no computador, beleza, no simulador, e aí não vai estar 100%, mas já vai estar melhor do que feito na hora, né? Aí você joga aqui e faz os testes. Bem mais fácil. Fazer tudo aqui, assim, chatinho. É, Não, é impossível fazer, né? Porque se você fizer um programa que nem esse que a gente fez na prova agora, é, tem que fazer as funções, aí chama repetição. Nossa, não tem como. exatamente. E ele tem como, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Ele tem como você fazer simulação na própria máquina. Aqui está o Program Manager lá. Um 3D, só que Isso, só que na própria máquina. Aí, ó, tem uns programas aí. Deixa eu ver aqui. Não sei nem como é que mexe nessa jaca aqui. Deve ser na setinha, não é? Ah, tá aqui a setinha. É. Lá, vamos ver o... Ah. Não sei o que esse negócio tá fazendo aqui. Executa ali devagarzinho aqui. Simulação aqui, Ó, aqui você consegue simular, exatamente. E aí... Aqui ele já tá numa parada... é difícil mexer no PC. Né? Ela tá girando aí a 5.000 RPM. Não sei. Não sei qual é que é. Aqui ele quebrou um monte de linha aqui. Acho que o negócio não tá avançando. Aqui, ó. Vamos tentar um outro programa aí. Exatamente. Sei lá, cara. Deixa eu ver. O sistema não está nessa de reset. Agora tá. Ah, aqui é só um TXT, pô. Tem umas jacas lá que a gente precisa ver. Ah, aqui é um TXT mesmo. mexendo. Aí ela tá brincando de dar uma usinada qualquer aí, ó. Aí diminuiu. O fluido que você falou, né? Eu não prestei atenção direito, que ele serve pra quê?
ele serve para refrigerar. Quando você tem uma operação que que acaba aquecendo muito, você consegue ligar o fluido refrigerante, ele vai... Lá no exercício da prova, que você pediu o primeiro exercício lá pra fazer o furo que você tinha que descer a cada 5 e tirar a peça, era por conta de aquecer ou não? De aquecimento, de você tirar o cavaco. Logo imaginei, né? Você falou tinha de 25 queria que descesse 5 e soltar, saísse, né? Eu imaginei que era o de aquecer ou de tirar o material, né? Ela tá girando, tá rodando um programinha qualquer aí, sei lá. Sim. Podia fazer uma peça, né? Tipo, no teste. Eu tava querendo ver se a gente conseguia fazer. A gente tem um pouquinho de alumínio aí, dá pra gente tentar usinar todo mundo. De estragar uma troca, né? Eles lavam ela? Oi? Eles lavam ela? Lavam sim. É que a gente usa, né, o próprio técnico acaba usando bastante a máquina, né? Mas lava sim. É o Emerson, ele usa bem. Isso aí. Deixa eu ver. Falta 10 minutos para acabar agora. Pessoal, só pra gente terminar aqui, ó. A questão de troca de ferramenta. Meu microfone se suicidou aqui, peraí. Ela é assim, ó, você tem a ferramenta aqui dentro, não sei se vocês conseguem ver bem daí. Aqui dentro você tem um botãozinho verde, é justamente para você abrir a garra, tem uma garra pneumática aí dentro, né? Então aqui, não sei se ela vem essa garra. Acho que a pessoa deixou desligado o ar, ele falou que ia deixar ligado, mas acho que ele não deixou. Não vai dar pra gente trocar a ferramenta. É por ar comprimido, professor? É por ar comprimido. Não sei se tá fechado aqui. Tá parecendo que tá vazando ar, vem aqui a imagem veio do lado. Eu acho que tá aberto. Então, professor, acho que é porque a tela tá fechada, ó, atrás de você. Oi? Aí, ó. Aí. Ah, tá. Essa segunda aí. Essa segunda aí eu acho que tá fechada. É da máquina. Não. Tá sendo do jeito que tava, né? Ele tá dizendo que aberta é pra cá. Às vezes tá ao contrário, tenta do jeito. Vai que Acho que não vai rolar. não deu? Não vai rolar. Não. Tem uma outra chavinha ali, deixa eu ver se é aquela. Tá, aberta. Você tá postando o seu Ali tá pessoal, sei lá. Preciso do auxílio Você falou a mesma coisa umas 6 vezes, 7 vezes. Não, velho. Estamos tentando aí, pessoal. Estamos tentando fazer o melhor aqui. Então, pessoal, vou encerrar por aqui. Mas quero dizer desde já que eu estou muito feliz com a presença de todos aí. Vou até compartilhar as palavras do César. Vocês tiveram aula com o César ontem, né? Ele falou assim pra mim, naquele jeitão pacato dele, né? Ele falou, olha, cara, fiquei emocionado, mas não chorei, viu? de ver vocês, galera. Vocês não têm noção quanto que... Não, vocês têm noção também, porque vocês estavam em casa. Mas pra gente que é professor, o quanto que... Eu falei pro César hoje, o quanto que tá sendo energizante sair de casa, ver vocês, trocar essa energia com vocês, sabe? Por mais que, porra, a aula não é aquela puta aula que a gente descobriu como é que lança um satélite hoje, mas mesmo assim é muito bom, mesmo assim é muito bom estar de volta com vocês, pessoal. Então, obrigado pela presença de todos aí.